Olá pessoal, boa noite todo mundo, boa noite você que está em casa, chegando do trabalho, chegando da aula. Olá você que está me vendo aí agora neste momento no seu feed do Facebook. Vamos lá, gente. Pessoal, eu estou começando hoje aqui com você que está me acompanhando do outro lado, um projeto de revisão para o concurso do IFCE, beleza? Qual foi a ideia? Por que eu estou iniciando isso? Seguinte, pessoal, ah, infelizmente nas nossas turmas presenciais, né, lá do curso Professor Gustavo Bridge, eu não pude estar presente com vocês, né? Não deu por conta da agenda e tal, estou com muitas turmas de AGP, enfim. Mas eu pensei assim, como é que eu poderia ainda assim ajudar os meus ex-alunos do FCE, o pessoal que teve turmas regulares comigo, como é que eu poderia ajudar? E aí eu comecei a postar algumas dicas no meu Snapgram, só que eu pensei, cara, como a prova do IFCE está muito em cima, né? Já é agora dia 29, eu acho que muito mais produtivo do que eu ficar postando dicas por dia seria eu fazer transmissões, fazer uma transmissão tirando dúvida, revisando algum ponto pertinente para a prova. E aí eu pensei assim, cara, seria legal fazer revisão pelo Facebook? Seria. Aí eu pensei, né? Seria legal fazer uma revisão por semana? Não. Como a nossa prova tá perto, já é agora dia 29 de janeiro, eu vou fazer, pessoal, revisão todo dia. Então, a partir de hoje, né, você vai ver o título do vídeo, é exatamente Revisão IFCE 1. A partir de hoje, até a data da prova, a gente vai fazer revisões para o IFCE todo dia. Beleza? Todo dia. Professor, revisando o quê? Obviamente, revisando a nossa disciplina, Direito Administrativo, para o IFCE, que eu vou já relembrar com você aqui os pontos, tá? Vou já relembrar, eu tô com o edital aqui. E aí, pessoal, o detalhe é o seguinte, eu não estou fazendo nenhum um script, vamos dizer assim, para cada dia. Eu vou chegar aqui, né, nos dias úteis, segunda a sexta, eu vou chegar aqui sempre após as 10 da noite. Hoje a gente está começando às 23 horas, né? Eu vou chegar sempre após as 10, que é o horário que eu chego das turmas noturnas. E aí, assim que eu chegar em casa, eu vou ligar a câmera, que nem eu estou fazendo aqui agora, e vou começar a revisar qualquer ponto. Por exemplo, hoje eu quero conversar contigo rapidamente um pouco sobre o tema atos administrativos, certo? E eu não vou pré-programar, não vou fazer roteiro, não vou planejar nada. Eu vou ligar a câmera e vou, galera, quanto a atos administrativos, cuidado com isso, cuidado com aquilo, fique atento às extinções, fique atento o que vir na telha mesmo, o que vier na minha cabeça eu vou estar falando com você. E obviamente, eita, acabou de chegar da aula e fica meio assim. Não é à toa que eu já, ó, peguei aqui 10 litros d'água. 10 litros d'água. E obviamente, pessoal, esse canal aqui é muito legal porque você pode mandar pergunta. Então, a Juliana já tá mandando aqui um oi. Juliana de Oliveira, meu oi para você. Eliane Tavares acabou de entrar. Ou seja, no decorrer da explicação, se você tiver com dúvida, eu vou usar esse canal, o Facebook, essa transmissão ao vivo, exatamente para você perguntar, né? A história da revisão é essa, é você ficar interagindo comigo, fazendo perguntas e eu vou respondendo aqui ao vivo, certo? Caso você tenha um amigo ou uma amiga que não me tenha no Facebook e que não pode mais adicionar, porque eu estou com 5.000 amigos, já está cheio, avise a esse amigo, amiga, que todas essas transmissões que eu for fazer aqui, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, tá? O meu canal do YouTube, que eu uso mais para finalidades pessoais, eu vou começar a usar mais para finalidades profissionais. Então, todas as transmissões que eu fizer no Facebook, se você tem algum amigo ou amiga que quer acompanhar e não pode, porque eu não posso mais aceitar ninguém, por enquanto, eu vou pegar essas transmissões e vou postar no canal do YouTube, que eu vou estar disponibilizando aqui o nome do canal para vocês. Beleza, pessoal? Eu tô falando assim devagarinho porque começou a travar e aí a conexão às vezes cai. Mas vocês estão me ouvindo aí do outro lado? Tô vendo aqui o joinha, acho que tá dando pra ouvir, né? Professor Cardoso Neto aqui presente, massa! Um abraço, professor Cardoso. Tamo junto, professor. Cardozinho tá aí. Cardozinho tá aí. Cardozinho, ontem encontrei uma amiga sua na balada, viu? Você deve até saber quem é. A Cíntia Alves também, Atos, muito bom. Erison Silva tá entrando. O pessoal aos poucos está chegando, né? Então, interessante a gente fazer essa apresentação aqui introdutória para poder
dá tempo às pessoas irem chegando. Mas, gente, como tá tarde, como são 11 horas, né, e eu sei que vocês também estão cansados do dia, eu vou procurar fazer umas transmissões um pouco mais enxutas, não vamos alongar muito não, porque amanhã você tem que acordar cedo e tem que estar descansado também. Beleza? Gente, antes de eu começar a falar de Atos, que é um tema que eu quero começar, não vou falar tudo de Atos hoje, obviamente, a matéria é grande, mas é um tema que eu quero traçar pelo menos os pontos principais. O Gustavo está perguntando, quando terá aula de responsabilidade objetiva do Estado? Gustavo de Paula provavelmente deve ser aluno do juriscurso, né, das turmas da UAB. Gustavo, a gente vai ter aula de responsabilidade civil do Estado mais para frente. Muito provavelmente a quarta aula das 5 aulas que a gente tem lá no Júris. Beleza? Vamos nós. Meus amigos, então olha só. Como o propósito dessas transmissões é focar mais em revisar pontos do IFCE, nada mais justo do que a gente olhar os temas de direito administrativo para o IFCE. E que temas são esses? Vou virar aqui a câmera e você vai acompanhar. Tá aqui. IFCE, cargo assistente em administração. Eu tenho aqui, ó, no edital, normas constitucionais sobre a administração pública e sobre servidores públicos. Onde é que está isso, pessoal? Esse tópico 27, tá vendo? Normas constitucionais sobre a administração pública e servidores. Isso aqui, você pode marcar. Artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Então, esse primeiro tópico envolve o quê? Artigo 37 a 41 da Constituição Federal. Artigo 37, eu vou ter lá o caput, que traz os princípios expressos da administração pública, famoso LIMP, você conhece, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não é assim? Você tem lá dizendo que a administração pode ser direta ou indireta. A administração pública direta, professor, quem são os entes da administração direta? Os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, e os entes da indireta são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade economista. Todos eles, independente do poder, vão ter que respeitar os princípios, né? Os princípios na sua atuação. O artigo 37, pessoal, envolve ainda regras muito importantes sobre o agente público, né? Sobre o agente público. Eu vou sobre agente público. Então você vai ter lá regras sobre concurso público, vai ter regra dizendo que o agente público tem direito de greve, direito de sindicalizar, regras sobre, bufunfa, remuneração dos agentes públicos, né? Assim, incisos 10 a inciso 15 do artigo 37, você tem o famoso sistema remuneratório constitucional, tudo bem? Falando sobre teto remuneratório, enfim, sobre algumas regras de remuneração. Regras sobre acumulação de cargo também no 37, beleza? Falando em acumulação de cargo, o artigo 38 vai falar de acumulação de cargo público com cargo eletivo. Qual é o único cargo eletivo que você pode acumular? Cargo de vereador, desde que haja compatibilidade de horário. Isso não está no 37, está no artigo 38 da Constituição. O artigo 39 fala de subsídio, né? Fala de subsídio, entre outros assuntos pertinentes, entre a exigência de um regime jurídico único para aqueles que trabalhem na administração direta, autárquica e fundacional de cada ente federativo, né? Artigo 40 fala sobre o regime próprio da Previdência Social, RPPS, e o artigo 41 envolve estabilidade, estudo da estabilidade, beleza? Pessoal, linhas gerais, artigos 37 a 41 da Constituição, dentro desse primeiro tópico que é normas constitucionais sobre a administração pública. Volta para o teu edital. Juliana está dizendo, aproveita e faz um mix com a UES, professor. Vamos fazer certamente. Quando estiver mais perto da prova da UES, a gente vai fazer revisão. Mas um mix seria no sentido de pontuar alguns pontos, de fazer uma relação, né? A gente pode fazer, com certeza, fazer relação sim. Tipo, isso aqui também cai na UES, então fique atento, né? A gente vai fazer. Mas vamos lá, continuando. O primeiro tópico está aqui, normas constitucionais sobre a administração pública e servidores públicos. Está aí, é o item 27 do teu edital. Isso envolve artigos 37 a artigo 41. Princípios, pessoal. Conhecer não apenas os princípios expressos no artigo 37, caput. Conhecer outros princípios da administração pública, como autotutela, como segurança jurídica, proporcionalidade,
razoabilidade, continuidade, né? A atividade administrativa deve ser contínua e ininterrupta, por conseguinte, beleza? O que mais? Servidores públicos é basicamente conhecer os agentes públicos, saber que agente público é gênero, mas você tem as espécies, dentre elas servidor público, agente político, militar e particular em colaboração, óbvio, seguindo a doutrina majoritária, porque esse é um ponto que há uma certa celeuma doutrinária, uma certa divergência doutrinária, mas para fins de prova, entendimento, o mais, vamos dizer assim, mais recomendado. Gente, tópico 30 do nosso edital, vai lá. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, famosa Lei 8.112. Eu vou fazer transmissões para comentar dispositivos mais importantes da Lei 8.112, tá? Não é o foco hoje. O que mais? Plano de carreira, olha lá, estou no item 28. Plano de carreira dos cargos técnico, administrativo e educação, Lei 11.091, né? Lei bem importante também, lei não tão extensa como a Lei 8.112, mas uma lei, pessoal, fica atento, que tem aparecido muito em prova, beleza? Você compreender os princípios e diretrizes, né, da estruturação dos cargos de técnico em educação, você compreender alguns conceitos básicos, conhecer a progressão por mérito profissional e a progressão por capacitação profissional, conhecer o que é um incentivo à qualificação, enfim, tá? A gente vai fazer transmissão sobre ela também. Decreto 1171, Código de Ética do Servidor do Poder Executivo Federal, também, embora pequeno, tem aparecido muito nas provas, né? Provas para cargos administrativos, então vamos fazer transmissão sobre o Código de Ética. Licitações e contratos, a famosa lei do capiroto, lei do capeta. Professor, por quê? Meu filho, primeiro porque é o número dela, né? 86666, lei do capeta só pode ser. E quando você começa a ler essa lei, você tira a prova de que realmente é uma lei um pouco complicada, uma lei extensa, né? Muitos alunos não gostam, reclamam, porque a lei 866 é uma lei extremamente, além de extensa, é muito técnica, tem muitos termos um pouco complicados. A gente vai fazer mais de uma transmissão para revisar aí os principais pontos da lei 8.666. Beleza? Mas vamos lá. Na sequência você vai ter ainda, ó, lá embaixo, tá aqui, atos administrativos. É o item 33 do edital para assistente do IFCE. Para assistente de administração do IFCE, você tem aqui o tópico atos administrativos. E galera, vamos ser sinceros, né? Alguns de vocês já vêm estudando para concurso há um bom tempo. Logo, alguns de vocês já estão familiarizados com assuntos como Lei 8.112, Lei 8.666, Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Mas alguns de vocês não estão ainda familiarizados com o tema atos administrativos, beleza? E é um tema extremamente teórico, o que gera um pouco mais de dor de cabeça ainda. Gera um pouco mais de dor de cabeça. Por ser muito teórico, né? Por não ser um assunto tão letra da lei, mais pragmático e sim mais teórico no plano abstrato, acaba que isso gera um pouco mais de desconforto, um pouco mais de insegurança por parte do aluno. Ciente disso, eu resolvi começar a nossa revisão para o IFCE, após explicar como é que é o projeto diário de revisões, após relembrar os tópicos de direito administrativo que eu tenho no nosso edital, eu resolvi começar a primeira revisão falando exatamente de atos administrativos, beleza? Então, pessoal, nada melhor do que falar de um assunto teórico como atos, do que a gente começar trabalhando um pouco o conceito de atos, tá? A ideia, gente, olha lá, para você entender e não decorar, né? Para você entender a matéria e não decorar, eu quero lhe falar basicamente o seguinte, ó. Quando o Estado atua, o Estado Brasil, quando o Estado atua, todo Estado no mundo, né, para atingir seu objetivo, para garantir que aquelas pessoas naquele território consigam viver de forma harmônica, respeitando o direito do outro, todo Estado tem que desempenhar 3 funções essenciais, 3 funções básicas. Todo Estado no mundo vai desempenhar uma função legislativa, uma função jurisdicional e uma função administrativa. Beleza? Quando o Estado desempenha a função
legislativa, eu chamo esse Estado de Estado legislador. Quando o Estado desempenha uma função jurisdicional, eu chamo esse Estado de Estado juiz, né? Quando o Estado, por sua vez, desempenha uma função executiva, que é sinônimo da função administrativa, ou seja, prestação de um serviço público, né? Execução de obra pública, exercício do poder de polícia, enfim. Quando o Estado desempenha função executiva ou administrativa, eu chamo esse Estado de Estado administração, ou simplesmente administração pública. Ou seja, pessoal, o que é administração pública no seu conceito subjetivo? É simples. É o conjunto de órgãos, entes e agentes públicos que desempenham não a função legislativa, não a função jurisdicional, mas a função administrativa. Então, olha que legal o conceito de administração pública, né? A administração pública nada mais é do que o Estado no desempenho da atividade administrativa. Tranquilo? Só que quando o Estado desempenha essa função, ou seja, quando a administração pública trabalha, a gente viu que ela tem que respeitar 5 princípios básicos que estão no caput do 37. Dentre eles, o princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Legal? Preste atenção, a historinha vai fazer sentido. Pessoal, a administração pública tem que ser eficiente, tem que atuar com muita qualidade, gastando o menos possível, né? E para uma pessoa ser eficiente, é pressuposto que ela se especialize. Eficiência pressupõe especialização. Quer ver como você concorda comigo? Olha só. Imagine que você está com um problema de vista. Você está com um problema de vista. Lhe dão, 2 opções. Chegam para você e falam, meu amigo, para resolver o seu problema de vista, você pode, ou ir a um clínico geral, um cara que faz um pouco de tudo, ou ir a um oftalmologista. Vamos ser sinceros? Qual dos dois você presume que vai ser mais eficiente no tratamento da tua visão? O clínico geral, que faz um pouco de tudo, ou o oftalmologista, pessoal, que é especialista em cuidar de olho? Oftalmologista. Eu ouvi daqui, de casa. Por quê? Porque você pressupõe que, pelo fato do cara ser especialista nisso, ele vai prestar um serviço com muito mais eficiência. Ou seja, galera, a administração pública, para ser eficiente, ela tem que se especializar, ou criando entes, ou criando órgãos. E aí eu tenho descentralização, desconcentração, e eu tenho os entes da indireta, por exemplo. Tá bom? Agora, nada adianta a administração pública se especializar, criando órgãos ou entes, né, para ser mais eficiente, se ela não tem pessoas físicas, de carne e osso, trabalhando para ela. Para isso, existe um cara, você que vai virar servidor do FCE, né? Para isso, existe o agente público. Olha lá, pessoal. O Estado desempenha várias funções, dentre elas a função administrativa. Quando o Estado desempenha a função administrativa, eu tenho o famoso Estado, administração, ou a tal da administração pública. Beleza? Essa administração pública, para ser eficiente, ela vai se especializar, interna, criando órgãos, ou externamente, criando entes. Mas esses entes ou órgãos precisam de pessoas físicas trabalhando. E aí entra em cena o estudo dos agentes públicos, pessoal. Agente público nada mais é do que uma pessoa física, eu ou você, futuro servidor, que desempenha uma função pública em nome do Estado. É dizer, desempenha uma função pública, mas caso você, no desempenho dessa função, gere um dano a alguém, esse alguém vai cobrar de você ou do Estado? Do Estado. Do Estado. Isso é desempenhar uma função pública em nome do Estado. Professor, peraí, mas você disse que a revisão era de ato administrativo. Você falou de princípio, falou de organização administrativa, falou de agente, e os atos chegam agora, né? A administração, pessoal, vai se organizar, se estruturar, criando órgãos e entes. Só que ela precisa de pessoas para trabalhar por ela. Essas pessoas são os agentes. Quando um agente público está desempenhando uma função administrativa, adivinha, ele está praticando o quê? Ato administrativo. Chegamos aos tais atos administrativos, pessoal, que nada mais são do que atos praticados pela administração pública no desempenho da função administrativa, desde que, no desempenhar desses atos, a administração pública esteja regida por normas de direito público, cheia de prerrogativas. Cheia de prerrogativas. Não é à toa que no desempenho de alguns, não todos, de alguns atos administrativos, a administração pública goza de imperatividade, autoexecutoriedade,
Não é assim, pessoal? Coercitibilidade. Ou seja, são prerrogativas que ocorrem em virtude disso. Em virtude da administração estar desempenhando um ato regida por normas de direito público, que conferem a ela prerrogativas na prática desses atos administrativos. Beleza? Então, ó, chegando ao conceito de ato administrativo, o que são atos administrativos, pessoal? São atos praticados no desempenho da função administrativa, tudo bem? Esses atos, quando praticados, para ser ato administrativo, tem que estar regido por normas de direito público, que confere ao atuar da administração, vamos dizer assim, uma série de prerrogativas. E mais, além disso, para ser um ato administrativo, preste atenção, para ser um ato administrativo, esse ato tem que emanar uma vontade do agente público. Tem que provir de uma manifestação de vontade por parte do agente público. Sabe por quê? A administração pública pratica alguns atos, mas que não são atos administrativos. São os chamados atos da administração pública. E aí, pessoal, é um ponto introdutório ao estudo dos atos que é muito importante você deixar muito claro, ficar muito claro na sua cabeça. Ato administrativo não se confunde, é diferente de atos da administração. Sabe por quê? Ato da administração é todo e qualquer ato praticado pela administração pública, certo? Mas olha o detalhe, nem todo ato praticado pela administração vai ser um ato administrativo. Por quê? Porque para ser um ato da administração, pessoal, ou melhor, para ser um ato administrativo, não é todo e qualquer ato da administração. Tem que ser um ato, primeiro, no desempenho da função administrativa, certo? Se a administração pública pratica um ato no desempenho de uma função política e não no desempenho de uma função administrativa, eu tenho um ato da administração pública, e aqui a administração no sentido amplo, né? Considerando os órgãos de cúpula que desempenham função política. Só que esse ato da administração, praticado pela administração, não é um ato administrativo, porque é um ato praticado não no desempenho da função administrativa, mas no desempenho da função política. Logo, embora ato da administração, não é ato administrativo, porque para ser ato administrativo, tem que ser um ato no desempenho não da função política, mas da função administrativa. Ficou claro? Maravilha. O que mais, pessoal? A administração pública, ela também pode praticar alguns atos, mas que não vão estar regidos por normas de direito público, e sim por normas de direito privado, sem que confiram a ela, a administração, prerrogativas. Quer um exemplo? Quando o Banco do Brasil vai lá e pratica um ato, quando um empregado público do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, pratica um ato, eu tenho ou não tenho a administração pública atuando? Tenho, pessoal. Sabe por quê? Porque empresa pública e sociedade economista, né, Caixa Econômica e Banco do Brasil, também são entes da administração pública. Logo, aquele empregado público que está atuando como administração pública. Só que tem um detalhe. Esses entes que eu citei são pessoas de direito privado. Se é pessoa de direito privado, possui o chamado regime jurídico híbrido. O que é isso? É um regime que se submete às restrições, mas não tem prerrogativas. Logo, aquele cara que trabalha numa empresa pública ou numa sociedade economista, quando pratica um ato, é um ato no desempenho da função administrativa, mas que não está regido por normas de direito público. E para ser ato administrativo, além de ser um ato no desempenho da função administrativa, tem que estar regido pelo regime jurídico público e não pelo regime jurídico privado. Beleza? Então aqui é um ato da administração pública, mas que eu não chamo de administrativo. É um ato privado praticado pela administração. Beleza? Olha lá, pessoal. E para fechar, para você entender bem essa parte conceitual dos atos, fique atento ainda ao seguinte. A administração pública pode praticar alguns atos no desempenho da função pública que estejam regidos, ou melhor, no desempenho da função administrativa que estejam regidos por normas do direito público, mas que não emanem manifestação de vontade. E para ser ato administrativo, lembra? Tem que emanar manifestação de vontade. O professor pode dar um exemplo? Claro, pode dar um exemplo. Aqui em Fortaleza, não sei, pode ser que você esteja assistindo essa transmissão de um outro lugar. Aqui em Fortaleza, por exemplo, teve um caso muito conhecido, né, que foi de um prédio na Joaquim Nabuco, que é uma rua
aqui próximo de casa, que o primeiro andar do prédio, a varanda desabou. Desabou. O negócio foi doido, né? Desabou. Imagina o desespero, né? Daquela galera que tava lá no dia. E aí, pessoal, como aquele prédio estava sob risco de desmoronar, o que foi que a Defesa Civil fez? Determinou que todos os moradores do prédio saíssem do prédio. Certo? Esse ato da Defesa Civil é um ato que tem uma manifestação de vontade, concorda? A administração pública está manifestando a vontade, exigindo que todo mundo saia do prédio. Certo? Por quê? Porque o prédio vai ser demolido. O prédio vai ser demolido em virtude dessa manifestação de vontade, de demolir um prédio que pode cair a qualquer momento. Para acabar o risco, vamos demolir logo. Qual o detalhe? 3 semanas depois, a administração pública praticou um ato 3 semanas depois, demolindo o prédio. Demolindo o prédio. Pessoal, esse ato de demolição do prédio é um ato praticado pela administração pública. Ou seja, é um ato da administração. Mas pergunto, tem alguma manifestação de vontade na simples demolição? Não tem. Sabe por quê? A manifestação de vontade foi 3 semanas atrás, quando a Defesa Civil determinou a demolição. Esse ato que está ocorrendo hoje, 3 semanas posteriormente, é um ato meramente executório da decisão que ocorreu antes. É um ato meramente executório. É um ato, pessoal, meramente material. É o chamado fato administrativo. Então, perceba, nesse caso, eu tenho um ato da administração pública, tudo bem? Porque é a administração pública que está praticando, só que não é ato administrativo, porque é um ato que não provém de uma manifestação de vontade. O ato da demolição em si não tem qualquer manifestação de vontade nele. A manifestação de vontade ocorreu em um outro ato que ocorreu 3 semanas atrás. Esse ato, por ser um ato simplesmente executório, pessoal, não tem um dos pressupostos, olha lá, um dos pressupostos para que um ato da administração pública seja um ato administrativo. Então, botando no bolo, gente, ato da administração é um ato que a administração pública pratica. Esse ato pode ser um ato político, quando no desempenho da função política, pode ser um ato privado, quando não estiver regido por normas de direito público, mas direito privado, e pode ser um ato meramente material, ou ainda fato administrativo, que é um ato praticado por ela, a administração, que não emana nenhuma manifestação de vontade, certo? Agora, esse ato praticado pela administração pode ainda ser um quarto tipo de ato, que é o ato administrativo. Um ato, no desempenho da função administrativa, 2, regido por normas de direito público, e 3, que emanem, que manifestem uma manifestação de vontade. Beleza? Então perceba que para ser ato administrativo, eu tenho que ter esses 3 requisitos cumulativamente. Se não tem um deles, vai ser ou um ato político, ou um ato privado, ou um ato executório, material, fato administrativo. Beleza? Todos eles são atos da administração porque ela praticando. Mas nem todo ato da administração é um ato administrativo. Beleza? Fique atento a isso. Pessoal, eu vou fechar a nossa transmissão de hoje dentro dessa parte conceitual dos atos administrativos, mas antes eu quero lhe falar ainda o seguinte, ó. Todo ato administrativo, ou melhor, a pergunta é a seguinte, me responda, ó. Todo ato da administração é um ato administrativo? Sim ou não? Entenderam a pergunta? Todo ato da administração, todo ato que a administração pública pratique por meio de seus agentes, é um ato administrativo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a gente acabou de ver, né? Por quê? Porque a administração pode praticar atos não no desempenho da função administrativa, não regidos por normas de direito público, ou atos materiais, né? Que não emanem de uma manifestação de vontade. Tudo bem? Inverta a minha pergunta. Vamos lá. Agora a pergunta é, todo ato administrativo é um ato da administração? Entendeu? Todo ato administrativo é um ato da administração? E aí? E agora? Sim ou não? É ou não é? Gente, cuidado, né? Cuidado. Sabe por quê? Eu disse a você que é exatamente isso, né? Que sim, que sim.
Só que cuidado, atualmente é possível que eu tenha um ato administrativo que não seja praticado pela administração pública. Que não seja praticado pela administração pública. Beleza? Professor, agora eu fiquei doido. Quando que isso é possível? Seguinte, quando a administração pública contrata, por exemplo, uma empresa privada para prestar uma atividade administrativa. Imagine que o município de Fortaleza contratou a empresa Guanabara, uma empresa de ônibus, para prestar um serviço público de transporte coletivo interno dentro do município de Fortaleza. Quando os empregados da Guanabara estiverem atuando, eles estão praticando o que, galera? Atos administrativos. Mas a Guanabara é um ente da administração direta, indireta? Não é. A Guanabara não é administração pública. É um particular que, em virtude de um contrato celebrado com a administração, passou a ter a incumbência de desempenhar uma atividade administrativa. Mas quando essa empresa particular estiver desempenhando essa atividade administrativa, ela está praticando atos. Esses atos são atos administrativos. Olha que massa o que eu acabei de falar, pessoal. Moral da história. Moral da história. Nem todo ato da administração é ato administrativo. Por quê? Isso a gente já sabe. Porque a administração pode praticar ato privado, ato político ou ato material. E mais, aí vem a segunda parte da conclusão. Nem todo ato administrativo é um ato praticado pela administração. Porque eu posso ter particulares em colaboração com o Estado, um tipo de agente público, desempenhando a atividade administrativa. E quando eles fazem isso, eles fazem praticando atos, que são atos administrativos, beleza? Que são atos praticados por particulares em colaboração e não pela administração pública. Ficou claro, gente? Guarde essa dica importante. E eu espero que com essa transmissão, a matéria de atos, que é muito teórica, pelo menos a sua introdução, tenha ficado um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais palpável, né? A ideia é essa, pessoal. Quando a administração pública desempenha a função administrativa, ela está praticando atos. Os seus agentes públicos estão praticando os atos. Esses atos são atos administrativos. Tranquilo? Meus amigos, se você gostou dessa transmissão, hoje a gente ficou mais na parte introdutória, mostrei os pontos do edital, falei qual é o nosso projeto. Amanhã a gente volta com mais transmissão, sempre após as 10, tá? Hoje eu cheguei da Parangaba, então a transmissão foi um pouco mais tarde. Amanhã eu chego da sede centro, então provavelmente umas 10h30 eu já devo estar ao vivo. Enfim, fiquei com o computador aberto, que a gente vai se comunicando, a gente vai esclarecendo aqui algumas dúvidas. Falando nisso, pessoal, alguma dúvida? Foi esclarecedor? Pergunte, né? Você pode fazer a sua pergunta e eu lhe responder aqui. Eu vi que a Fabiola está aí presente, um beijo para a Fabiola. A Nádia também está aqui, Nádia Adiodato. Valeu, Nádia, um abração. Tatiane Farias, obrigado. Que é isso, estamos aqui para servi-los. Tereza Maria Bezerra. Tia Tereza está entrando agora. Um beijo para tia Tereza, um beijo para o tio Regis também. Tio Regis sempre curtindo lá as postagens no Instagram. Super legal esse apoio de vocês. Tá legal? Edelange tá aqui também, avisa aí, massa. E galera, olha só, avisem as pessoas, repito, avisem as pessoas que mandaram solicitação de amizades, que eu não posso aceitar porque eu tô lotado, perfil lotado. Mas eu vou pegar essas transmissões e amanhã mesmo eu vou colocá-las no meu canal do YouTube, tá bom? Para quem não pode assistir no Face, assiste lá. Eu vou disponibilizar o canal, o linkzinho, para quem quiser. Aí vocês passam para os colegas, para as pessoas que tiverem interesse em assistir, tá legal? Outro aviso importante, gente. Acompanha o Instagram, né, também. Meu Instagram, Prof. Lucas Martins, tudo junto. Estou postando algumas dicas diárias lá também por escrito. Então, complementa com as dicas em transmissão, tá legal? Como a nossa prova está perto, eu quis dar como a nossa prova está perto e eu não estou tendo turmas presenciais para o PFCE, eu quis ir além, né? Além das dicas escritas no Snapgram,
eu quis fazer também umas transmissões diárias até a data da prova, sempre após as 10 da noite. Beleza? Pessoal, ó, beijão aí em todo mundo. Queria agradecer demais todo mundo que está acompanhando hoje, o pessoal que vai vir amanhã, enfim, todos os meus alunos queridos. Não estamos no presencial, mas estamos aqui no online, sempre juntos, em busca do mesmo objetivo, que é fazer você passar no seu cargo, tá? E olha só, o desafio continua, hein? Nunca fui chamado para um churrasco de aprovação de aluno. Então, você pode ser o primeiro. Pense nisso. Vou encerrar a transmissão com isso. Você pode ser o primeiro. Vou fazer uma camisa, ó. O desafio continua. Hashtag chame o Duzoc para o seu churrasco. Não me chamaram ainda, galera. Que foda, né? Vai dar certo. Pessoal, boa noite a todos. Bom descanso. Vou aqui tomar meu banho, jantar. Amanhã é um novo dia. Uma nova oportunidade pra gente fazer tudo de novo, só que melhor. Beleza? Uma excelente semana a todos. Nos vemos por aqui. Beijo no coração. Até mais, pessoal.